redistribuição dos royalties do petróleo e a divisão do bolo que virá da exploração do pré-sal estão mobilizando estados e municípios. O município de Campos, no Rio de Janeiro, é o maior produtor de petróleo do país e, portanto, um dos maiores interessados nas votações da matéria pelo Congresso Nacional. Para falar sobre o assunto, está aqui com a gente o deputado Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro. Deputado, seja bem-vindo, está retornando a casa. O senhor já foi parlamentar 3 vezes antes de estar aqui nesse 4º mandato e é da região de Campos. Como é que o senhor está vendo a discussão dessas duas matérias? De um lado o pré-sal, do outro os royalties do petróleo. Bem, eu vejo com muita preocupação, mas com muita segurança também que os direitos constitucionais da região produtora de petróleo irá prevalecer. O nosso direito de manter os atuais royalties é muito grande. E eu falo isso até porque, em 1997, eu já era parlamentar, quando nós votamos aqui a Lei 9478, a famosa Lei do Petróleo, que quebrou a produção e exploração de petróleo e gás no país. Foi a partir dessa lei, né, que os royalties foram distribuídos de monta significativa para os municípios produtores de petróleo. Naquela ocasião, foi um momento muito difícil, porque existia uma pressão enorme da oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso na época, a CUT na época muito barulhenta, o PT votando contra tudo, votou contra essa lei, e eu, corajosamente, com muita lucidez, dei o meu voto sim. Então hoje eu me sinto com muita legitimidade para defender a manutenção dos atuais royalties para os municípios. O critério tem que continuar como está, dentro da lei. As mudanças que porventura venham a acontecer, dentro de um amplo entendimento, que aconteça em cima do petróleo e do pré-sal. Mas a região, ela hoje depende desses recursos, que não é nenhum favor do governo federal, não é privilégio do norte, do estado do Rio de Janeiro. Mas os governadores do norte, nordeste, centro-oeste, que são as regiões não produtoras, eles alegam que essa distribuição dos royalties, ela causa uma distorção na federação, na medida em que os ricos ficam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Como é que o senhor vê essa crítica? Eu vejo de maneira infundada, porque então nós vamos querer também participar do ICMS gerado pela produção de energia no sul do país, pela produção de minério em Minas Gerais. Nós vamos querer a participação na produção dos automóveis no estado de São Paulo. Isso não é a favor do governo. E as consequências dessa exploração de petróleo, as consequências econômicas, sociais, as consequências ambientais. Quais são as consequências para um município desse? O que é que ele tem que enfrentar para ser um produtor, como, por exemplo, o seu município de Campos? Então, olha só, as consequências para o município de Macaé. Macaé, antes dos royalties, era conhecida como a princesinha do Atlântico, uma cidade tranquila. Hoje, Macaé se transformou numa das cidades mais violentas do país. Sofreu um crescimento muito desordenado. Então, a população macaense hoje sofre muito as consequências desse crescimento rápido que aconteceu em função da produção de petróleo. E as consequências ambientais? Macaé tinha uma praia que era uma referência na região, a praia de Imbitiba. Essa praia acabou. Se você olhar a olho nu, você vê a agressão ambiental que aquela praia sofreu. E o município tem que enfrentar com políticas públicas esse tipo de problema. problema. Esses recursos, né, isso, bem aplicados, eles têm que servir, né, para que a população possa ter essa contrapartida. Em Campos, a prefeita Rosinha Garotinho, ela tem aplicado maravilhosamente bem os recursos dos royalties do petróleo. Campos hoje, em função dos recursos dos royalties, é a 10ª cidade do país em geração de empregos formais, segundo dados do próprio governo federal através do Ministério do Trabalho. E esses recursos têm sido aplicados? Porque uma das críticas também que se faz a esses municípios é que eles não aplicaram esses recursos para desenvolver fontes alternativas fontes econômicas alternativas fugindo do petróleo. Isso aconteceu nessa região também? Infelizmente aconteceu. E pior do que isso, parte desse dinheiro foi jogado no ralo da corrupção. Campos foi vítima dessa política irresponsável.
Nós levamos durante muitos anos, né, governos irresponsáveis e deixaram esses recursos para o ralo da corrupção. Mas agora não, mas isso não pode servir de motivo para que seja mudada a lei. Se o prefeito investiu mal os recursos dos royalties, que venha a Justiça, Ministério Público ou os órgãos fiscalizadores, certo? Penalizá-los, mas não penalizar as comunidades envolvidas em função do mau uso desse dinheiro público. Mas Campos, como já foi um péssimo exemplo da aplicação desses recursos, hoje, através do governo da prefeita Rosinha Garotinho, é um exemplo de como se aplicar bem os recursos oriundos dos royalties do petróleo. Agora, voltando à tramitação da matéria no Senado, deputado Paulo Feijó, essa matéria dos royalties, não do pré-sal, dos royalties do petróleo, tem o relator, ele defende lá no Senado que se faça um período de transição onde os estados não produtores ganhassem 50% desses recursos via Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios até 2020 e depois tudo voltaria para os estados produtores. Como é que o senhor vê essa proposta de conciliação no Senado? Eu também vou trabalhar, é claro que a bancada do Estado do Rio de Janeiro, deputados, senadores, governador, nós vamos trabalhar na nossa unidade, né, com o Espírito Santo, São Paulo, defendendo o entendimento. Esse petróleo do pré-sal, né, que ainda, por exemplo, que é a outra matéria, que ainda será explorado, eu concordo que existe uma certa partilha, né, entre as mais diversas regiões do país. O senhor concorda com a posição de alguns governadores e parlamentares de que esse petróleo do pré-sal, ele é muito longe e às vezes afeta até estados não produtores por causa da distância do litoral que ficam essas plataformas? Ele afeta, né, a orla dos municípios que produzem esse petróleo, né? O petróleo produzido na bacia de Campos não vai Eles repercutir... falam especificamente do pré-sal, porque é muito longe. Não, isso aí são justificativas que não convencem. Mas nós vamos encontrar esse caminho do diálogo, né, para que os direitos constitucionais adquiridos nessa Lei 9478 de 1997 prevaleçam, que a região não seja injustiçada, até porque ela não suportaria esse tipo de decisão, seria um massacre, certo, no norte do estado do Rio de Janeiro, mas eu vou pautar também, junto com a bancada do meu estado, por esse grande entendimento que no momento oportuno acontecerá. Até porque o atraso nessa decisão, especificamente sobre o pré-sal, tem sido visto com muita preocupação pelo governo, porque está atrasando o desenvolvimento do país. É uma riqueza muito grande e que exige do Congresso realmente uma tomada de posição. O senhor está acompanhando essas discussões no Senado, deputado? Não, eu estou acompanhando aqui na Câmara, até porque eu acabo praticamente de tomar posse, né? Eu estou acompanhando através do relator Fernando Jordão, do PMDB do Estado do Rio de Janeiro, mas o que eu sinto da bancada do Rio de Janeiro é que eles querem, né, todos nós queremos, junto com o governador, né, pautar por esse entendimento. Agora, eu também espero que o governador Sérgio Cabral, ao longo de todo esse processo que vem lá de trás, né, ele tenha acordado com o ex-presidente Lula uma saída onde o Estado do Rio de Janeiro não perca seus direitos, né? Logicamente, esse acordo será avalizado pela presidenta Dilma. Então, o governador Sérgio Cabral, né, ele tem uma responsabilidade muito grande e tem obrigatoriamente que liderar esse movimento do nosso Estado para que nós possamos defender, né, os interesses conquistados pelo nosso Estado e principalmente pela nossa região. Deputado Paulo Feijó, muito obrigada por sua presença aqui no Palavra Aberta. Seja bem-vindo à Câmara dos Deputados, de volta à Câmara, e sucesso nessa luta aí, que o Estado do Rio de Janeiro consiga o que foi melhor para ele e também para o país. Obrigado, eu agradeço, parabenizo aí a TV Câmara pelo trabalho, e agora vamos lutar sempre com as nossas ações voltadas para a defesa dos interesses do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. E você que nos acompanha, um grande abraço e a gente se vê em breve aqui mesmo no Palavra Aberta.